Livro de Juízes, capítulo 1. Nós estamos, para quem não está acostumado, é a primeira vez que vem à igreja, nós estamos esse mês numa sequência falando sobre autoridade, né? O pastor Ricardo começou falando uma diferença entre autoridade e poder. Depois nós tivemos o pastor Klaus, que falou da autoridade dos pais, de honrar seu pai e sua mãe. Depois veio o pastor William, e à noite o Anderson falando sobre Moisés, a autoridade de Moisés, né? E hoje o pastor Ricardo deu para a gente uma missão mais fácil, falar sobre o abuso da autoridade. É uma coisa que não acontece mais hoje em dia, a gente não vê mais abuso de autoridade, nós não temos esse problema no serviço, não temos esse problema em casa, não temos esse problema em lugar nenhum. Então vai ser difícil falar ou vai ser muito fácil falar para vocês sobre isso. E eu vou ler para vocês, na Bíblia, livro de Juízes, eu vou ler no telão para a gente ficar com a mesma interpretação. Juízes 1, nós vamos ler até o capítulo 7. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão então partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque eles encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Esse texto, ele nos fala sobre uma pessoa, né? Podemos passar o primeiro slide, Iva? Aqui. Nós vamos falar sobre o abuso de autoridade. E ele nos mostra que existia um rei, chamado Adoni-Bezeque. E esse rei, ele impunha a autoridade dele de uma forma específica. Ele tinha uma tática, ele tinha uma especialidade. Ele cortava o polegar das mãos e o dedo do pé, a gente cientificamente chama de hálux, né? Mas o pessoal fala o polegar do pé, dos reis que dominavam. E punha esses reis para os servirem, para ficar comendo migalhas debaixo das mesas. E Adoni-Bezeque, ele era um cananeu, e os cananeus têm uma história que vem desde Noé. Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E quando Noé fica bêbado ali, que ele chega com a arca, ele planta uma videira, ele toma aquele vinho, ele se embebeda, ele tira suas vestes. O primeiro filho dele, Cã, olha aquilo, ele nu, e vai contra para os seus irmãos, e a Bíblia não diz isso, mas é um tom meio de gozação, de falar: olha, nosso pai está nu, a vergonha dele está à mostra. Os outros 2 irmãos, quando vê isso, vão lá rapidamente, pegam uma capa, vão de costas até Noé e cobrem Noé. E depois, no dia seguinte, quando Noé acorda e fica sabendo da vergonha que o filho dele foi contar a todo mundo, em vez de cobri-lo, ele amaldiçoa. Não o filho de Cã, não o Cã, mas o filho de Cã, que era Canaã. Para quê? Para que Cã pudesse sentir a mesma vergonha que ele sentiu do seu filho. Para que Cã tivesse a mesma indiferença que o filho de Noé teve com ele. E a partir daí, os cananeus vêm de uma geração que eles não respeitam muito as pessoas. Eles abusam da autoridade. Por isso que é uma briga eterna com os cananeus na Bíblia. Você vai ver que sempre que existe uma conquista, tem um cananeu na história para ser conquistado. E Adoni-Bezeque, a palavra Adoni é senhor, Bezeque é massificação, ele era o senhor da massificação, era o senhor Bezeque. Ele tem essa perspectiva. Ele começa a usar uma tática em que ele aprisiona os reis de uma certa forma. E ele, nessa
peculiar atividade que ele fazia, ou peculiar tática que ele fazia, a primeira coisa que ele fazia era isso. Ele tirava o polegar e o hálux. Isso era interessante, porque quando a pessoa não tem o polegar, ela não empunha uma espada. Ela não tem força para fazer a apreensão. A gente, na medicina, fala que a diferença do homem para o macaco está no polegar. O polegar humano ele consegue fazer esse movimento, faz um movimento de pinça. O polegar do macaco não tem movimento de pinça, porque ele tem dificuldade. Tudo que o macaco pega, ele vai pegar assim. Vai pegar uma banana, ele vai pegar uma caneta, ele vai fazer desse jeito. O ser humano tem um movimento de pinça. O movimento de pinça, então, um rei empunhava a espada, segurava o seu escudo, e ele ia para a guerra. Ele era um líder preparado para a batalha. E quando Adonibezeque cortava esse polegar, esse rei perdia a sua identidade. Por quê? O rei, ele era o exemplo da pessoa que ia na frente da batalha. Os seguidores, os seus liderados, só iam para a guerra porque o rei ia lá. Se vocês forem lembrar de Davi, Davi ia à frente de várias batalhas. E as pessoas lutavam para ele, até que tem um dia, um falou assim, Davi, não vai, você está cansado, preciso de você aqui no reino. Vai que te matam, Davi. E muitas vezes era costume, se o rei não fosse à batalha, o povo se entregava. Os guerreiros não guerreavam. Então, quando Adonibezeque corta o polegar, ele tira a identidade de guerreiro. Aquele rei já não entesa mais um arco. Aquele rei já não batalha. Aquele rei já não tem poderio de luta. Ele não tem poder de liderança. E muitas vezes, alguns líderes, se você é líder, se você é chefe, você abusa da autoridade e você amputa um polegar do seu liderado. Você tira a identidade dele, onde ele está. Você tira a identidade dele, de pessoa, para que ele possa ir para a batalha, para que ele possa progredir. Então, nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, na nossa vida, quando nós estamos numa posição de liderança, de autoridade, como nós vamos usar, para que não nós amputemos esse polegar, e aí a pessoa perde realmente a identidade dela. Sei que tem pessoas que foram roubadas a identidade dela, ela fica sem saber o que fazer. Às vezes ela chega com um ânimo tremendo, e você vai e amputa o polegar dele. Ele já não tem mais ânimos para lutar, não tem mais ânimos para caminhar numa batalha. Assim como você tirar o dedão do pé, o hálux. A nossa pisada, a caminhada, é calcanhar, lateral, e o hálux impulsiona. Se você pegar uma pessoa que não tem o hálux, ele não vira um corredor, porque o corredor trabalha só com a parte da frente do pé. Ele faz a impulsão. E quando ele tirava isso, esse rei andava sem equilíbrio. Ele ia andar um pouco mais depressa, ele cambaleava. Você tirava as pessoas do caminho dela. Quando você tira um hálux, quando você tira, a pessoa é cambaleante. E muitas vezes tem pessoas que estão servindo, que são cambaleantes, se você não percebeu, você arrancou o hálux dela. Tem muitas vezes, são liderados, são pessoas que estão sob nossa chefia, sob nossa autoridade, que se nós amputarmos o dedão do pé dela, nós fazemos com que ela perca o rumo que ela tem a caminhar. Nós fazemos com que ela não saiba aonde chegar. Nós fazemos com que ela não saiba como chegar. E hoje nós vemos em vários lugares, não só dentro do lado religioso, dentro de uma igreja, mas dentro de um serviço, pessoas que não têm capacidade para progredir nem para caminhar. Pessoas que andam cambaleando dentro daquele lugar. São liderados. São pessoas que o líder usou do abuso da autoridade para que ele não pudesse caminhar, para que ele tivesse sido mutilado nessa sua caminhada. Às vezes, na nossa vida cristã, nossa caminhada, em algum momento dela, pode ser no começo dela, você talvez tenha sido mutilado por um líder. Tenha sido seu polegar arrancado fora. O seu hálux tenha sido arrancado fora. E você veio cambaleando. Você perdeu sua identidade de cristão, perdeu sua identidade de líder, você perdeu a volúpia pela obra,
Você perdeu a vontade de pôr a mão na massa, porque você já não tem mais o polegar para amassar. Você não consegue pôr a mão na massa, você não consegue fazer. Mas existe ainda uma saída para isso. Cristo fala que hoje nós vimos na escola dominical pela manhã, pelo nosso ciclo de vida, Cristo é a fonte de água viva. Ele falou, aquele que bebe de mim jamais terá sede. Aquele que se volta a mim, ele fala para aquela mulher samaritana, aquele que bebe de mim, que se volta para mim. Apesar do abuso de autoridade, apesar de você não ter um polegar, apesar de você não ter esse dedo do pé que vai fazer você não perder o equilíbrio, caminhar num caminho reto, num caminho ao reino, num caminho em direção a Cristo, apesar disso, você vai beber da fonte da água viva. E é isso que vai fazer que você se levante novamente. Por isso que o abuso de autoridade nos mostra algumas coisas que vão perdendo realmente a perspectiva na vida do cristão, né? Quando ele fala assim, nesse versículo, que os reis comiam das migalhas da mesa dele, a gente vê que existe uma perda de autonomia. Quem que come migalha? É o cachorro, né? Fala assim, ó, o que sobra na mesa, a gente brinca, às vezes até umas figuras muito bacanas, que são crianças dando comida para o cachorro debaixo da mesa, o cachorro fica debaixo da mesa, e a pessoa dá comida escondida do pai, da mãe, um filme assim. E esses reis agora, 70 reis, eles se alimentavam das migalhas de Adoni-Bezeque. O rei é um personagem que ele é caracterizado por algumas coisas. Todo rei tem uma coroa, todo rei tem um manto, muitos têm um cetro, mas uma coisa que é muito bacana quando a gente vê os filmes é a mesa de comida do rei. Vocês já viram? A vontade está naquela mesa. Tudo que você imaginar, tem ali. Tudo que você quiser comer, tem naquela mesa. O que não falta para um rei é comida. O que não falta para o rei é a suntuosidade do jantar dele. O que não falta para o rei é a magnificência que ele merece a hora que põe a mesa. Fora o que tem de garçom, né? Eu nunca vi, não era garçom na época, mas eram servos. Cada convidado tinha um garçom. Você imagina o que é almoçar e jantar desse jeito todo dia? O rei tinha tudo. E, de repente, esse rei, ele perde a identidade de líder, né? Ele perde a identidade de um lutador, de um guerreiro, e agora o que ele tem para comer são as migalhas. Agora ele tem que se alimentar de migalhas. E muitas vezes, essa tática de Adoni-Bezeque, esse espírito de Adoni-Bezeque, ele pode entrar dentro de nós numa posição de chefia. Ele pode entrar dentro de nós numa posição de autoridade. Seja, já fala, seja eclesiástica, quer dizer, seja na igreja, seja no seu serviço. Muitos líderes, com essa posição de autoridade, ele começa a deixar que as pessoas, seus liderados, se alimentem de migalhas. Porque assim eles têm sempre aquela ração para comer. Ele não vai crescer mais que aquilo, ele não vai fazer mais que ele faz. Eu limito ele na sua autonomia. Eu limito ele para que ele cresça. Fala, não, você só vai até aqui, eu só vou tirar isso da alimentação. E tem muitas vezes nós alimentamos as pessoas que são lideradas por nós com rações muito pequenas, com migalhas. Nós não alimentamos essas pessoas como devem ser alimentadas. Você imagina a situação daqueles reis, na hora que vê o rei comendo banquete e dando migalha para eles, acostumado a tudo. Você imagina você chegando na igreja, desejoso por aprender, desejoso por conhecer as Escrituras, desejoso por louvar, desejoso por trabalhar. E eu falo assim, espera um pouquinho. Aqui no louvor é o seguinte, tem uma regra. Você fica 6 meses olhando e vê as músicas que a gente toca. Depois de 6 meses, nós vamos ver como que você está tocando, a tua condição. Você começa só migalha, só migalha. E a pessoa desejosa, Vai passar um tempo, a pessoa fala assim, sabe, mas cansei, não quero mais. Não, mas continua,
Faz assim, ó, agora você vai ler essa... Eu lembro que eu gosto muito de música. E quando eu era pequeno, minha mãe me colocou com 8 anos num conservatório para aprender a tocar piano. Aí eu cheguei lá, o cara começou assim, bom, vou te dar partitura para você estudar. Com 8 anos de estudar partitura, eu queria tocar piano. Não fui para frente. Depois ela resolveu colocar um conservatório de violão. Aí eu estava empolgado. A época do Roberto Carlos, né? Eu queria fazer alguma coisa. Chega lá, o cara começou a tocar música clássica e partitura de novo. Eu falei, não, eu quero tocar Parabéns a Você, para chegar com o violão lá, Parabéns a Você, pelo menos. Eu, não, você vai começar a estudar as partituras, clave de sol, vai indo, o dó é aqui. Eu desisti também. A minha vontade era assim, era tocar Roberto Carlos. Me ensina como tocar Roberto Carlos, depois o resto eu vou seguindo. E muitas vezes os nossos liderados, as pessoas que nós lideramos, que nós temos autoridades sobre elas, nós vamos falar sobre isso, nós estamos dando para ele clave de sol, partitura. Ele está louco para tocar. Ele está louco para ter autonomia, para fazer alguma coisa. E a gente vai castrando por um abuso de autoridade, às vezes até despercebida, até não mal intencionada, até às vezes não muito por querer mostrar isso, mas por não saber lidar com essa autoridade. Aí nós abusamos da autoridade. Quando nós vemos isso, uma outra tática que ele usava é fazer com que o rei perdesse a dignidade. Nós falamos que os reis... primeiro a gente tem que entender o que é dignidade. Dignidade é valor, é honra, dignidade é respeito. Quando eu ponho o rei debaixo da minha mesa, eu tiro toda a dignidade do rei. Porque o rei nunca ficou debaixo da mesa. Se ele não estava na altura da mesa, a história conta que assim, o rei ficava na altura da mesa ou acima da altura da mesa. Mas nunca em posição de igualdade com as pessoas. E Adoni-Bezeque punha esses reis debaixo da mesa. Vocês estão sob a minha autoridade e debaixo da minha mesa. Então ele acabava com a dignidade. E muitas vezes nós vamos perceber que quando o líder que abusa da autoridade se põe numa posição de superioridade ao seu liderado, ele deixa que essas pessoas estacione no crescimento espiritual. Às vezes ele sufoca tanto o seu liderado, porque ele vai falando assim, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Essa foto ilustra isso, é o poder tirando a dignidade da pessoa, acuando a pessoa. Esse espírito de Adoni-Bezeque, um espírito de abuso e autoridade, ele é castrador, controlador. Ele, muitas vezes, esse abuso de autoridade, ele é usado para se estabelecer no poder. Ele é usado para se posicionar. Tem muitas pessoas com uma insegurança tremenda. A hora que ela assume essa posição de autoridade, ela usa esse poder castrador para reprimir as pessoas. E Adoni-Bezeque fazia isso muito bem. Ele tirava a dignidade da pessoa. Ele mostrava que as pessoas estavam numa liderança totalmente diferente. O que a gente apregoa hoje não é uma liderança baseada nos preceitos ou nas táticas de Adoni-Bezeque, mas uma liderança que leve a pessoa a ter um crescimento dentro daquilo que ela é preparada a ser, dentro daquilo que ela almeja ter. Nós vemos que, quando a pessoa tem um potencial, e você começa a castrar o potencial dessa pessoa por um abuso de autoridade, você começa a entregar essas pessoas a uma posição de não querer mais caminhar, de não estar aptos, prontos a pregar esse evangelho, a falar desse evangelho. Nós comentamos sempre que eu pus essa foto proposital. O que é um púlpito? Tem pessoas
Eu já fui em várias igrejas que o púlpito é monumental, né? Monumental. E o desejo da pessoa, quando entra na igreja, é estar naquele púlpito. A pessoa, quando chega, ele quer naquele púlpito, e, na verdade, o púlpito é isso, é um apoiador de Bíblia. Se você olhar aqui, ó, é simples, está no mesmo nível das pessoas, limpo, e que não tem função nenhuma se não tiver uma Bíblia apoiada sobre ele e uma pessoa para esclarecer as Escrituras. Ele não tem função nenhuma se a pessoa que está usando esse púlpito não estiver pregando a palavra genuína e verdadeira. Ele não tem função nenhuma se a pessoa que estiver ali está somente para mostrar a autoridade dela. Ele não tem função nenhuma. Ele pode ser o púlpito mais lindo que existe. Não sei quantos daqui conhecem o Vaticano. A igreja de São Pedro tem um púlpito que eu já contei muitas vezes, a hora que eu fui na igreja de São Pedro, lá no Vaticano, eu chorei. De tanta riqueza, tanta riqueza. O púlpito é monumental, cada coluna do púlpito é meio salão desse. Tudo em ouro. Obras caríssimas de arte lá, as pinturas. Aí você começa a olhar e fala assim, como que o homem chegou nesse ponto? Porque Cristo veio sem um púlpito. Cristo veio pregando àqueles que necessitavam conhecer a palavra. Cristo veio falando numa caminhada sem um púlpito, ele sentava numa pedra e falava a todo mundo e todo mundo escutava. Aí o homem precisou de um púlpito para mostrar a autoridade dele. E aí, a partir dessa autoridade, ele começou a entender o que era o abuso da autoridade. Ele começou a fazer uso da autoridade dele para se manter numa coisa que chama poder. Essa autoridade que nós estamos falando, no grego, exousia é o nome dela, é uma autoridade de fato. Poder é dínamos, é bem diferente. O exercício dessas palavras no original é bem diferente. Essa exousia de nós termos essa autoridade de fato reconhecida é muito diferente daquela do dínamos, de exercer poder sobre as pessoas. Só que elas andam muito junto, a autoridade e poder. E às vezes a pessoa começa a confundir a autoridade com o poder, ela começa a exercer poder. É exatamente esse espírito de Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque, ele exercia o poder sobre as pessoas. Ele rebaixava aqueles reis a uma posição inferior, tirando a dignidade, tirando a identidade, tirando a autonomia, suficiência, para mostrar que ele era superior. Nenhum daqueles reis vai se levantar mais contra mim. Nenhum daquele povo vai fazer guerra contra mim, porque eles não têm um rei. Eles não têm uma pessoa que represente ele. E muitas vezes o abuso do poder, o abuso da autoridade, ele tira a representatividade das pessoas. De levantar e falar assim, olha, eu tenho uma dúvida. Não, aqui você não tem dúvida. Depois você pergunta para mim que eu te falo. E muitas vezes nós, na nossa caminhada, quando eu comecei, eu falei assim, nunca ninguém passou por isso de abuso de poder, né? A gente passou por uma fase que a gente viu o abuso de poder. Viu acontecer isso na nossa vida cristã. Viu acontecer isso na nossa vida profissional. Porque a pior coisa que tem é quando você tem uma pessoa que ela te lidera e ela não tem condições para te liderar. Você fala assim, esse cara é meu chefe, não é possível. O cara não sabe nada. O cara não entende nada. Como esse cara pode ser meu chefe? Ele olha para você e fala assim, esse cara, aí o chefe olha para você e fala assim, esse cara é bom demais. Esse cara aí logo, logo vai querer pegar meu lugar. Vou ter que fazer alguma coisa, senão ele vai pegar meu lugar. Aí começa o espírito de Adoni-Bezeque. Ele começa a olhar e fala assim, não, espera um pouquinho, ó, você faz esse servicinho para mim aqui, anota um por um, são mais de 2.000 nomes, mas eu quero um por um anotado, hein? Você fica na migalha. Na migalha. Aí ele fala assim, acabou a migalha? Acabou. Fala, então você faz o seguinte, você vai pegar uma cadeira, você vai sentar naquele canto lá, vou pôr tua mesa lá. Ele já vai te tirar de cima da mesa e pôr debaixo da mesa. Por quê? Porque às vezes ele não tem autoridade suficiente, então ele tem que exercer o poder, o abuso da autoridade. E a pior coisa que tem para a gente é isso. Você é louco para crescer, ser louco para fazer as coisas, ser louco para ultrapassar limites, e a pessoa te podando.
espírito de Adoni-Bezek te podando. E é muito interessante quando que nós entendemos que ainda há vários líderes, várias pessoas na posição de autoridade que são assim ainda. Mas você vai falar assim, pastor, parece bacana isso que o senhor está falando, mas a gente não sabe, porque como a gente não deixa esse espírito se apoderar da gente? Porque esse negócio de autoridade é bom. Esse negócio de ser autoridade é bacana. Eu estou falando que um amigo meu, ele começou a fazer direito agora. Aí, no 4º mês de aula, o professor dele falou assim, olha, vocês já estão com 4 meses de aula. Vai completar quase um semestre. Eu tenho certeza que metade daqui já deu uma carteirada falando que é advogado. Acho que todo mundo riu. Ele falou, porque vai ser natural isso. A pessoa está se preparando para ser advogado, aí a hora que ele chega no supermercado, fala assim, isso aqui está mais caro por quê? Espera aí. Dentro do consumidor não fala isso. Ele já começa a exercer a advocacia. Ele já começa a sentir a autoridade. E como a gente faz para esse espírito não se apoderar da gente? Qual é o exemplo que a gente tem na Bíblia? Nós lemos Filipenses 2. Nós passamos um mês lendo a Carta da Alegria. E Filipenses 2 é maravilhoso. Nós vamos ver agora a passagem, quando ele fala assim, ó, mesmo sendo Deus, né? Mesmo sendo Deus, não se usurpou a ser como Deus. Ele fala assim, ó, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo era Deus. Jesus Cristo era Deus. Ele falou assim, ó, ele não se usurpou, ele não quis ser igual a Deus. Ele, antes mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Faz favor, Vanessa, eu quero só mais um pouquinho. Passa. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Que é mais autoridade que essa? Olha, esse nome aqui, todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Todo mundo vai se dobrar. Olha a autoridade de Jesus. Com toda essa autoridade, ele se fez servo. Ele se humilhou. Que posição de autoridade é essa que você fala assim, pô, pastor, mas espera um pouquinho. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Como ele consegue isso? Porque nós temos que entender que existem algumas formas de autoridade. Primeiro, autoridade não é isso. Você subjugar o seu liderado. Não é quem fala mais alto, quem grita mais. Não é isso a autoridade. Mas existe uma coisa que chama autoridade de direito. A pessoa imbuída dessa farda, ela foi constituída, ou ela seguiu uma carreira e chegou até esse nível de oficial, e ela exerce a autoridade que lhe é conferida, independente do rosto que ela tenha. Pode ser o meu, do Fernando, do William, do Jair, quem for. Se a gente tivesse essa farda, nós somos uma autoridade de direito. O presidente, ele passa por uma eleição, é eleito, a Constituição garante isso e garante o direito a ele de ser presidente. Ele é presidente, ele tem autoridade de direito. Ele exerce essa função porque é direito dele. Se ele exerce mal ou bem, a gente não sabe, mas que ele é autoridade naquele momento, sim. E é interessante que essa autoridade, ela é passageira. Eu lembro, uma época, eu estava de plantão no Hospital da Aeronáutica, e o presidente, na época, o Médici, ele ia fazer uma consulta com o oftalmologista lá do hospital. Uma semana antes, pintou todo o quartel, o hospital, preparou tudo. Não sei quem já serviu as Forças Armadas. Se vai uma autoridade máxima lá, nossa, compra comida diferente. Ó, ninguém mais fica de plantão em casa, todo mundo de plantão todo dia. Nós ficamos uma semana para o presidente ir lá e passar numa consulta de oftalmologista. Acabou nossa vida, né? A gente falou, não é possível, todo dia,
Tinha os plantões? Não tem plantão. Todo mundo aqui. Passou-se, ele estava no fim do mandato, e aí passou um ano e meio, ele internou lá com uma pneumonia. O pessoal falou, pô, você viu quem está internado aí? Quem? O Médici. Aonde? Ah, está no quarto 310. Acabou o mandato dele, a autoridade dele acabou. Enquanto ele estava no posto, enquanto ele era autoridade, ele tinha algum poder, alguma autoridade. Depois que ele não era mais, não se pintou mais o quartel, não se fez mais nada, a comida é igual, e a gente nem sabia que ele estava lá. Muitas vezes a nossa vida é assim também. Por exemplo, o pastor Ricardo não está aqui hoje, mas é o presidente. Mas o presidente tem impeachment também. A gente pode fazer um complozinho aqui, sem ele saber que ele não veio hoje, né? Já faltou 2 domingos, né? Ele é presidente, mas ele está como presidente, né? Nada, ó o abuso, né? Mas depois que tem um impeachment aí na moda, a gente fala, ó, 2 domingos sem vir, né? Pode começar alguma coisa diferente aqui. Mas essa posição é uma posição que ela é momentânea. Então, essa é a autoridade de direito. Tem uma outra autoridade, tipo, que a gente exerce, que é a autoridade de fato. Né? A autoridade de fato é a autoridade que não só você tem esse direito, mas ela depende da pessoa, ela depende do caráter, ela não depende de posição. Eu pus esses 2 exemplos, que Mahatma Gandhi era um advogado e lutou contra a colonização da Inglaterra sobre a Índia de uma forma pacífica. Enquanto os ingleses tinham um exército poderoso, ele resolveu fazer uma manifestação pacífica. Ele foi uma pessoa que as pessoas seguiram a ideia dele. Viram ele como líder, viram ele como autoridade, sem ter uma farda. Ele conseguiu mobilizar um país, pessoas. Né? É uma autoridade de fato, que é reconhecida pelo caráter que a pessoa tem. Pelo que a pessoa é. Diferente da de direito, pela posição que ela está. Martin Luther King lutou, um pastor, chegou a ser congressista, mas ele lutou por um direito que não existia na época. Lutou contra o racismo social. E foi uma pessoa que as pessoas seguiram ele, viram nele autoridade, mas pelo caráter que ele tinha, porque ele era uma autoridade de fato. Ele não precisou ser imposto por ninguém. Ele não precisou brigar por isso, mas ele fez isso. E muitas pessoas ainda exercem uma posição. Eles exercem um... Eu tinha uma foto que eu tirei, que eu não quis colocar aqui, que às vezes ela é até de fato, mas ela não é merecedora daquilo, que era a foto do Hitler. Ele era uma autoridade de direito, uma autoridade de fato que as pessoas seguiram ele, mas com um fim de abuso de autoridade terrível, com um genocídio tremendo, mas as pessoas mesmo assim o seguiram, apesar do abuso de autoridade. Mas ser uma autoridade de fato, ser uma autoridade que você mostra caráter, as pessoas querem te seguir. As pessoas entendem o que você fala. Você não precisa usar do abuso de autoridade para isso. E uma terceira característica de autoridade, isso aqui tinha antes, irmãos, a minha autoridade não vem daqui de baixo, mas do alto, lá de cima, do presidente da nossa igreja. A pessoa é uma autoridade, mas ela precisa falar quem deu a ordem para ela. Né? Às vezes ela impõe a autoridade dela, porque fala assim, alguém falou que eu sou autoridade, e eu sou autoridade. E não é isso que a gente mostra. Mas eu queria... Aqui. É uma autoridade plena, uma autoridade de influência. O que é uma autoridade de influência? É aquela autoridade que não é só de direito, como de fato, mas a pessoa tem a habilidade de influenciar pessoas. Essa é a melhor das autoridades que você pode exercer. Quando você influencia a pessoa. Não tem coisa mais gostosa que você falar assim, eu quero andar com esse camarada aí, porque o que ele fala é interessante, hein? O que ele faz, o que ele é, eu quero ter o prazer de andar com essa pessoa. Você já andou com pessoas assim? Você tem prazer de estar do lado dela?
Ela te leva para onde ele quer, mas de um jeito que você fala assim, eu quero ir. O que você está fazendo é bom, o que você está mostrando é bom. Essa autoridade eu quero. Jesus Cristo, nós vamos ver no texto lá, ele se humilhou, ele se fez servo. Ele começou a influenciar pessoas, apesar de ser Deus. As pessoas andavam com ele e falavam assim, mas eu estou andando do lado dele. Será que esse cara é Deus mesmo? Será que esse cara... Mas como pode? E a autoridade dele era influenciadora. É uma autoridade que ela leva pessoas a seguirem essa pessoa, esse líder. Eu faço questão de andar e querer ser como ele. Né? Tem pessoas que a gente se espelha e fala assim, nossa, eu queria ser como esse camarada. Quando o Shed veio aqui pregar, né, uma pessoa que tem uma vida, você olha e fala assim, puxa, se eu conseguisse ser que nem esse camarada. Ele devia ter seus problemas, devia ter suas confusões. Mas o que ele demonstrava em cima de um púlpito, o que era, as pessoas falavam sobre ele, o que as pessoas comentavam sobre a vida dele, o que as pessoas apontavam para ele e falavam assim, olha, ali vai o Dr. Shed. E já começavam a falar das qualidades dele como líder, como autoridade. Ali vai tal pessoa, e começavam a falar da autoridade dele. Muitas vezes a gente fala assim, será que as pessoas estão falando o que de mim? O que a pessoa está falando de nós, que temos autoridade? Você no seu serviço, no cargo de chefia, você na sua posição de líder espiritual, o que a pessoa fala de você? O que a pessoa acha? Você é influenciador? Você é um líder de fato, de direito? Qual é a sua autoridade? O que você exerce? Ou será que você tem que exercer o abuso da autoridade para mostrar o que você é? Então, quando nós falamos isso, você fala assim, pastor, mas é difícil, porque quando a gente pega o cargo de chefia, é bom, hein? Aí é bom. Depois que eu virei chefe, eu quero que todo mundo assine o ponto no horário de cafezinho é 10 minutos, vamos pôr ordem aqui na casa, que estava muita bagunça, isso aqui estava virando bagunça, agora eu sou chefe, vou mostrar como se faz, agora tem que ser assim. Vem esse espírito de Adão de Bezeque sobre mim, aí eu gostei dele, hein? Gostei, agora eu sou chefe. É difícil ter uma autoridade plena? É difícil ser influenciador? Você fala assim, é muito difícil, pastor. Acho que ninguém consegue. Aí nós temos lá Lucas 7. Nós vamos finalizando. Lucas 7 é a passagem do centurião e o servo. Lembra o centurião de Cafarnaum? O centurião de Cafarnaum era uma autoridade de direito. Ele era nomeado por Roma para ser o responsável por uma centúria, que eram 100 soldados que patrulhavam guardavam Cafarnaum. Ele era uma pessoa que era autoridade de fato. Por quê? Era uma pessoa que os próprios judeus chegaram até Jesus e falaram, Jesus, tem um centurião lá que tem um servo, e ele pediu para a gente vir aqui e pediu para o senhor curar o servo dele. Olha, se tem gente boa esse centurião. Os próprios inimigos, teoricamente, os presos, os judeus, assim, cura o servo dele. Cara bom esse camarada. Ele é chefe, é um centurião romano, né, batalhador, o cara que é guerreiro, mas ele é bom. Ele ama o servo dele. A Bíblia fala que ele ama o servo dele. Muito estimava. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, para ter uma autoridade, e a gente demonstrar autoridade, é o amor. Nós temos que amar. Assim como esse centurião amava o seu servo. A Bíblia fala que ele amava os judeus, tanto que ele construiu uma sinagoga para os judeus. E amar é uma coisa que implica numa segunda coisa, que é doar, se dar. Esse centurião, ele era piedoso, ele ajudava os pobres, ele construiu uma sinagoga para os judeus, porque ele gostava dos judeus, era piedoso, ele se dava. E a coisa mais difícil é a gente dar, porque você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Vou explicar. Seu filho tem um aniversário de um coleguinha da escola, que você não conhece. Convidou todo mundo, mãe, você vai comprar um presente para levar. Você não tem intimidade nenhuma com essa criança, você não conhece o pai da criança, mãe, mas você compra um presente, você dá.
Mas você ama essa criança? Não. Mas você dá. Agora, quando você ama, você se doa. Você dá. Então, quando a gente ama a obra do Senhor, quando a gente ama fazer isso, e você é líder, autoridade, você se doa. Esse centurião amava e doava. Ele era uma pessoa piedosa. Ele era humilde. Ele podia muito bem exercer o poder dele de direito e falar assim, ó, aqui eu sou autoridade, vão lá, soldado, pega esse Jesus e traz na minha casa para curar meu servo. Podia. Ele podia exercer essa autoridade, esse abuso de autoridade. Mas ele fala, Senhor, eu nem sou digno que o Senhor vai lá. Eu reconheço sua autoridade. É só o Senhor falar uma palavra, meu servo vai ser curado. Ele reconhecia isso. E, por último, ele tinha uma coisa que era muito importante. Ele tinha fé. Uma fé tal que Jesus Cristo fala que nunca tinha visto uma fé igual em Israel. O cara creu. Então, para que nós tenhamos uma autoridade, tanto espiritual, como no nosso serviço, nas nossas posições, nós temos que ter amor, piedade, humildade e fé. Pilastras básicas para a nossa vida no dia a dia. Porque se você começar a deixar o espírito de Adoni-Bezeque entrar dentro de você, você vai começar a mutilar pessoas. Você vai começar a deixar pessoas sem dignidade, pessoas sem suficiência, sem autonomia, sem crescerem, pessoas que espiritualmente vão estar acabadas. E você vai se sobressair dessa maneira. Por isso, eu quero que vocês aprendam, quando o espírito de Adoni-Bezeque baixar sobre vocês, repreenda em nome de Jesus. Fala, não, eu quero o espírito do centurião, quero o que Jesus Cristo foi. Eu quero ser humilde, ter amor, quero me doar, quero fazer as coisas para que Cristo possa entender, olhar para você e falar assim, ó, muito bem, você bebeu dessa água, você jamais terá sede. Você entendeu o que é essa água que jorra de mim. Amém?